Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina Diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje, a gente recebe aqui o médico ginecologista especialista em endometriose, Dr. Carlos Augusto Barradas. Vamos falar a respeito desse problema que acomete muitas das mulheres modernas, a endometriose. Dr. Carlos Augusto, muito obrigado pela presença. Minha primeira pergunta, como leigo, o que é endometriose? Eu acho que antes da gente comentar o que seria endometriose, é interessante saber o que é o endométrio. O endométrio nada mais seria do que a parte interna do útero. No início do ciclo menstrual, você tem a proliferação desse endométrio, a parte interna do útero ela vai engrossando para receber o embrião, e aí no final do ciclo menstrual você tem esse descamamento, digamos assim. A endometriose ela seria nada mais nada menos do que a parte interna do útero fora do útero. E ela pode se encontrar em N órgãos, em N estruturas, principalmente na parte muscular do útero, que a gente acaba chamando de adenomiose. E o que a endometriose causa na mulher? A endometriose ela é uma doença muito frequente hoje, então, só para vocês terem uma ideia, ela comete por volta mais ou menos de 10 a 14% da população. E 25 a 50% das pacientes com infertilidade. Uma das causas é justamente a infertilidade, né? A endometriose ela acaba levando à infertilidade e muitas mulheres acabam buscando tratamento um pouco mais rebuscado, digamos assim, justamente por esse tipo de alteração. Agora, o principal é a alteração da qualidade de vida da mulher. A mulher, ela acometida por endometriose, é muito frequente elas apresentarem cólicas intensas, dor na relação sexual, alteração do hábito intestinal, alteração do hábito miccional, então, e principalmente a parte psicológica. Então, existem alguns sintomas que a mulher já pode, ou o médico numa consulta, identificar. Se ela vier com essa queixa, com essas queixas, já é um indício ou isso só no exame, como a gente estava falando antes de começar o programa, só um exame mais apurado, um exame de imagem, uma ressonância? Sim, claro, Guto. Um dos problemas da endometriose é justamente esse diagnóstico tardio. Eles fizeram um estudo recente na Inglaterra mostrando que entre o início dos sintomas até o diagnóstico da doença demora por volta de 7 anos. E você pega a Inglaterra, que é um país de primeiro mundo. Aqui no Brasil, a gente carece muito desse diagnóstico apurado, principalmente na rede pública. Mas existem sim, assim, a gente acaba brincando, mas é uma verdade, dor não é normal. Perfeito. Então a mulher que ela sente dor na relação, ela sente cólicas que acabam passando do habitual, digamos assim. E fora do período menstrual, né? Pode apresentar do pré-menstrual. Isso, pode apresentar fora do ciclo ou no ciclo. E mais intensas. Perfeito, isso mesmo. Então são pacientes que procuram pronto-socorro para alívio da dor. Essas pacientes são pacientes que elas acabam alterando muito a qualidade de vida, o dia a dia de trabalho delas. Então, tem hoje diversos estudos mostrando o impacto da endometriose, principalmente nessa parte econômica, porque são pacientes que têm mais atestado no trabalho, são pacientes que são mandadas embora do serviço. Então, é uma doença extremamente complexa e tem um impacto econômico muito forte. E, como você falou, de difícil diagnóstico numa primeira situação, né? Sim, hoje pensam-se mais em endometriose, né, do que pensavam-se anteriormente.
Hoje eu acredito que pelo fato de ser uma doença que ela é muito divulgada, hoje, graças a Deus, tem feito-se mais o diagnóstico. Mas mesmo assim, a gente se depara hoje com situações muito complicadas. São pacientes, às vezes, que procuram o especialista após 12 cirurgias, 9 cirurgias. Então, são casos extremamente complexos, né? Você falou da Inglaterra e aí eu vou ter que perguntar. A prevenção, no caso da Inglaterra, num país de primeiro mundo, é o melhor caminho? Você fazer os exames, procurar... Porque é paradoxal essa questão, porque a mulher vive no médico. A Sim. mulher tem muito mais contato com o médico do que o homem, por exemplo. Sim. E aí você falou que a demora para dar um diagnóstico. Por que isso? Porque esse sintoma da endometriose ele pode ser confundido com sintomas de outros problemas. Então, o que a gente acaba avaliando é que talvez o exame, o exame físico, a conversa com a paciente, ela tem que ser feito de uma forma mais intensa, digamos assim. Então, o ginecologista, ele tem que conversar com a paciente e ele tem que examinar a mulher. Para você ter uma ideia, Guto, a endometriose, 67% dos casos de endometriose, eles conseguem ser diagnosticados com exame físico. Só no clínico ali você já consegue... O ginecologista, se ele avaliar direito, ele entender o caso, ver o histórico da mulher, é muito provável que só com esses recursos ele já faça um diagnóstico e consiga orientá-la a respeito de qual caminho que ela vai seguir. E nesse caso, você já tendo esse caminho, você já encaminha para o exame de imagem? Esse é o protocolo, digamos assim? Assim, o que a gente acaba comentando é que o que seria interessante é ela ser encaminhada ao especialista. Porque a endometriose, ela vai alterar a qualidade de vida da mulher. Então, a gente acaba brincando que, assim, tem muitas mulheres, às vezes, que elas têm o diagnóstico de endometriose, só que elas não têm sintomatologia. Isso não é infrequente. Ela não sente nada. Ela não tem problema urinário, ela não tem problema para ir ao banheiro, não tem a dor no relacionamento sexual. E aí como é que fica o médico? Isso. Então, aí, nesses casos, é muito complicado você indicar, às vezes, uma cirurgia, sendo que a paciente ela está sintomática. Porque justamente a cirurgia ela tem a pretensão de melhorar a qualidade de vida da mulher. E aí, por isso que talvez seria mais prudente ela fazer o acompanhamento com o especialista do que, às vezes, ela passar por uma pessoa que não tem essa capacitação e, às vezes, ela acaba indo, digamos, às vezes, para uma cirurgia que não vai trazer benefício para ela, ou, às vezes, o tratamento medicamentoso que não seria o ideal para aquele tipo de situação que ela tá passando. Você citou medicamento e a procura por numa emergência, num pronto-socorro. Existe muito isso da automedicação? A mulher, eu estou com uma cólica um pouco mais forte, eu vou tomar um remédio para isso e vai sarar e não dá continuidade, não procura um médico. Existe muito disso, essa automedicação, e acaba mascarando esse problema futuro? Existe. Tem mulheres que elas ficam habituadas a analgésico, né? E eu acho que um dos problemas é justamente também o ginecologista. É ele colocar para a mulher que a dor ela é normal. Uhum. E o problema é que assim, a gente tem a endometriose, que é das causas de dor pélvica, mas você tem outros tipos de patologia também. Você tem como síndrome dolorosa miofascial, que a paciente ela tem dores de gatilho. Você tem alterações, por exemplo, como sensibilidade hipotalâmica, que às vezes vocês têm disparos, digamos, gatilhos de dor, e aí ela precisa, às vezes, estar fazendo um ambulatório em especialidade de dor. Então, a dor pélvica, ela é um pouco mais complexa. Então, às vezes, a gente pensar apenas em endometriose para esses casos, principalmente pacientes, às vezes, que vivem em pronto-socorro por causa de dor, é um pouco mais complexo. Por isso que talvez seria interessante ela sempre estar fazendo acompanhamento com o especialista. Porque pode ser, às vezes, uma dor lombar, uma causa lombar, pode ser uma dor em coluna cervical. Então, você tem
N causas dessa dor que não seja a endometriose. Perfeito. Então, assim, são pacientes, às vezes a gente vai, faz a cirurgia da paciente, faz a retirada de todas as lesões, melhora a dor, mas ela persiste, às vezes, com um quadro doloroso. E aí a gente acaba fazendo, às vezes, diagnóstico diferencial, como uma síndrome dolorosa miofascial, que ela precisa fazer fisioterapia, às vezes precisa fazer acompanhamento, que nem eu comentei anteriormente, ambulatório de dor. Então são casos extremamente complexos. E que demandam aí uma equipe capacidade de entendimento desse problema muito amplo. Sim, exatamente. O assunto é muito interessante, mas o Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e o serviço exclusivo de Drive-Thru Coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança. A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora. Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje a gente recebe o médico ginecologista especialista em endometriose, Dr. Carlos Augusto Barradas, que está falando um pouco sobre esse problema que acomete hoje a mulher moderna. Deixa eu fazer uma pergunta histórica, doutor. A endometriose, ela foi descoberta quando? Ela começou a ser tratada quando? Porque, pelo que a gente conversou, é um problema recente. Você tem como fazer essa contextualização histórica da doença? Olha, a endometriose, ela começou, a doença, ela começou a ser diagnosticada de uma forma oportuna, digamos assim. Então, nas cirurgias acabaram visualizando esse tipo de alteração, pensava-se a respeito de câncer, a respeito de outros tipos de patologia, e quando levava-se isso para a biópsia, acabou vindo esse diagnóstico semelhante ao endométrio. Tanto é que uma das primeiras teorias que surgiu da endometriose foi através do Dr. Sampson, no Hospital de Hopkins, nos Estados Unidos,
que ele correlacionou a menstruação retrógrada com a endometriose. E é uma teoria que ela é apoiada até hoje, né? Claro que hoje a gente tem diversas teorias para endometriose, mas a teoria do Dr. Sampson seria o seguinte: quando a mulher ela menstrua por via vaginal, ela menstrua também, esse sangue ele acaba caindo na parte abdominal retrógradamente. E esse endométrio que vai para a parte abdominal, ele tem a capacidade de implantar em estruturas-alvo. E aí acaba se desenvolvendo a endometriose. Então seria um resíduo desse sangue que não sai e ele fica ali na parede do útero da mulher. Mas que nem eu estava comentando, Guto, não é a única teoria. Tanto é que, para você ter uma ideia, 75%, 80% das mulheres têm menstruação retrógrada. Só que só 10% vai desenvolver o quadro de endometriose. Então, a gente tem hoje teorias, por exemplo, como a célula totipotente, que você teria partes do corpo que têm a mesma origem embrionária e elas têm a capacidade de mudar para tecidos semelhantes ao endométrio. E aí, por isso que você tem, às vezes, casos de endometriose no cérebro, no pulmão. Então, foge um pouco dessa cavidade abdominal. E aí, esses casos no pulmão e no cérebro, só em mulheres? Só isso em mulher. É um problema que acomete só a mulher. Perfeito. Existe alguma relação de idade dessa doença, ou é uma doença que pode acometer qualquer mulher em qualquer idade? Você tem a idade mais frequente, né? A idade mais frequente seriam em mulheres férteis, principalmente entre 25 a 45 anos. Tem casos de endometriose, por exemplo, em pacientes abaixo de 18 anos? Existe, mas é muito raro. É a mesma história em pacientes já menopausadas, porque uma das causas da endometriose é justamente o hiperestrogenismo. Então, o estrogênio ele acaba proliferando a lesão. Mulheres que já entraram na menopausa, elas têm uma redução hormonal e aí, consequentemente, a lesão ela diminui. Só que tem casos de pacientes que persistem com a doença. Tanto é que a gente comenta que uma das coisas que não é feito mais hoje em dia, que era feito antigamente, era a retirada dos ovários para tratamento da endometriose. Isso hoje não se faz mais? Não se faz. Uma que a gente sabe que o ovário, ela traz muito benefício para as mulheres. Então diminui a incidência de osteoporose, ela diminui alterações cardiovasculares e sem falar em alteração de libido, humor, toda essa importância hormonal, digamos, que tem o ovário. Seria um regulador, o ovário regularia Isso, exatamente. essa situação no organismo da mulher. Só que a gente sabe hoje que a lesão de endometriose, ela já é responsável pela produção dos seus próprios hormônios. Então, a doença, necessariamente, ela não precisa da produção do ovário. E, em alguns casos, a gente acaba percebendo proliferação da doença, mesmo em paciente que já entrou na menopausa. E aí também é aquela história. Às vezes, você vai tirar uma doença para dar outra. Cura uma e vem outra. Qual é qual a recomendação? Quando que o processo cirúrgico ele é recomendado? Porque você comentou que existe a possibilidade de se tratar com medicamento e existe a necessidade da cirurgia. Quando que o médico faz decide sobre isso? Esse é um ponto bem delicado. Acho que um dos primeiros quadros seria a infertilidade, né? Pacientes com quadro de infertilidade que têm mapeamento de pelve através de exames de imagem positivo para endometriose, elas têm indicação cirúrgica. O outro ponto seria a dor, mas a dor, que nem eu estava comentando, assim, a cirurgia, o sentido da cirurgia é melhorar a qualidade de vida da mulher. Quando a gente vai fazer uma cirurgia de endometriose, é uma cirurgia que ela é extremamente complexa. A gente faz ressecção, às vezes, de parte intestinal, tem que fazer reimplante de ureter, você tem que fazer ressecção de parte de bexiga, tem que fazer separação de estruturas por estruturas. A preservação nervosa é muito importante nesses atos cirúrgicos, porque algumas vezes, se você, digamos, erra a mão, a paciente ela vai ter alteração para evacuar,
vai ter alteração de sensibilidade importante de vagina, pode ser que às vezes a paciente ela tenha dificuldade até para andar. Então, a visão anatômica ela é muito importante para essas cirurgias. Por isso que quando a gente vai fazer o acompanhamento dessas pacientes, inicialmente sempre é tentado tratamento medicamentoso inicialmente. Porque em algumas vezes você faz o tratamento medicamentoso e você vê a melhora sensível. Exatamente. E assim, a paciente chega em situações de zerar a dor. E nesses casos, a gente segura a cirurgia e vai fazendo o acompanhamento dela. E tem muitos casos de paciente que às vezes elas entram na menopausa, a gente para o medicamento e elas ficam muito bem, obrigado. O próprio organismo se encarrega de equilibrar essa situação. Perfeito. Uma pergunta muito importante, lógico, todas são. A mulher descoberta a endometriose, ela pode engravidar? Como é que funciona essa questão da fertilidade? Pode. Uma das coisas que eu converso com meus pacientes a gente só vai saber testando. Claro que hoje você tem diversos exames para comprovar a infertilidade dela, lembrando, né, que 40% das infertilidades é causa feminina, 40% é por causa masculina. Então você precisa estar fechando todo o círculo. Então não é só o problema da endometriose que pode causar essa infertilidade no casal, é a gente falando do casal. A gente sabe que a endometriose ela dificulta para engravidar. Claro que vão ter pacientes às vezes que não dificultam em nada e tem outras que às vezes dificultam bastante. Por que dificulta um pouco? Puxa, assim, tem N teorias. Uma delas seria a dificuldade para a implantação do embrião. Ele colar na parede do útero. Perfeito. Porque parece que o endométrio ele tem uma dificuldade justamente para estar pegando esse embrião e fazendo o desenvolvimento do mesmo. Outra situação seria a alteração hormonal que essa paciente ela acaba desenvolvendo no decorrer do ciclo. Então, ela vai ter dificuldade para o desenvolver do óvulo e não só isso, ela vai ter dificuldade também para ovular. Porque como ela tem um distúrbio, digamos assim, hormonal, na hora que ela precisa, às vezes, de um pico de um hormônio ou, às vezes, de estabilidade de outro, ela acaba perdendo isso. Mas você tem outras situações também. Você tem alteração imunológica, que é muito importante para essas pacientes. Então, às vezes, elas vão ter aumento de tipo de algumas substâncias, como macrófagos, interleucinas. Então, tudo isso vai dificultar para o caminhar da endometriose. Uma das coisas que é interessante é que, assim, a paciente que ela tem endometriose, ela tem uma maior incidência de abortamento também. Por qual motivo? Porque essa elevação hormonal que ela tem durante o ciclo, ela acaba, digamos, envelhecendo o óvulo antes do período ovulatório. Há um desgaste desse óvulo antes do tempo. Isso mesmo. Feita essa pergunta, agora uma seguinte nessa mesma linha. Está diagnosticada com endometriose, fez a cirurgia, existe ainda a possibilidade de engravidar sem ser do modo tradicional? Você comentou que existe a possibilidade da fertilização in vitro, quer dizer, essa mulher ela ainda vai poder ser mãe. Sim, vai poder ser mãe. Quando a paciente ela vai para essas cirurgias mais complexas, a gente acaba avisando a respeito da complexidade do procedimento e a respeito dos riscos. Porque tem muita paciente que às vezes vai para a cirurgia e a gente tem que fazer a ressecção das duas trompas dela. Uhum. Tem casos, às vezes, das trompas que elas aderem ao intestino. Às vezes a gente vê a trompa extremamente dilatada e com acúmulo de líquido. Então isso, mesmo se ela for fazer, às vezes, um tratamento de fertilidade, a gente sabe que, às vezes, esse acúmulo de líquido, ele acaba, digamos, respingando para o endométrio e acaba sendo tóxico para o embrião. Então a gente acaba já fazendo uma cirurgia preventiva. Então tem algumas pacientes que se elas são mal avisadas, elas após a cirurgia, digamos, elas têm uma surpresa, porque elas achavam que elas iam conseguir engravidar espontaneamente, sem tratamento mais complexo nenhum, e aí após a cirurgia elas se deparam às vezes com uma situação que elas não têm a trompa e não sabem como recorrer. Então a gente acaba já avisando
a respeito desses casos, que não são casos frequentes, mas pode acontecer, de fazer retirada das 2 trompas. E o tratamento para fertilização, quando a gente faz a cirurgia da endometriose, o que a gente tem de trabalhos é que consegue melhorar, às vezes, em até 80% o quadro de infertilidade dela. Então ela tem, digamos, uma boa chance de engravidar após o procedimento. Agora uma pergunta final, qual que é a importância da participação, do apoio do marido, do companheiro, nesses casos, para a mulher? É essencial. O apoio psicológico, a gente sabe que é extremamente importante. Tem diversos trabalhos mostrando que a paciente que ela vai fazer fertilização, que ela vai fazer uma fertilização in vitro, uma inseminação artificial, ou às vezes até tratamentos menos complexos, e elas estão em acompanhamento com um profissional especializado, se elas fazem um acompanhamento psicológico associado, a taxa de sucesso delas acaba dobrando ou até triplicando. Então, o acompanhamento psicológico, ele é muito importante. E o marido, ele é peça fundamental, peça-chave ali, né? Porque ele ajuda no processo. Perfeito. Em todo o processo, né, doutor? Então é importante. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas o tema é muito instigante, é muito importante que as mulheres saibam se cuidar, e a prevenção, como disse o Dr. Carlos Augusto Barradas, é, sem dúvida, o melhor caminho. Dr. Carlos Augusto vai voltar aqui mais vezes, porque o assunto, como eu te falei, é bem instigante. É importante que as mulheres tenham a oportunidade de tirar dúvidas, de saber o que pode fazer, o que não pode fazer. Muito obrigado pela presença. Poxa, Guto, foi um prazer. Eu gostaria de agradecer a todos e principalmente ao Plano de Saúde Santa Casa. Santa Casa, você fica por aqui. A gente volta na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio. Pasteur. Medicina diagnóstica. Crismed. Compromisso com a saúde. Unilaser. Oftalmologia com reconhecimento nacional e internacional. Plano Santa Casa Saúde. O melhor atendimento em plano de saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Pasteur, Medicina Diagnóstica, o primeiro e mais tradicional laboratório da cidade de Santos. O Pasteur Medicina Diagnóstica possui uma unidade de imagem que oferece exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e o primeiro PET-CT da Baixada Santista. Disponibilizamos serviços de coleta móvel, medicina ocupacional e um serviço exclusivo de drive-thru coleta, distribuídas em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Pasteur, mais completo ainda. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas cuidando de você com carinho. Unilaser, um centro de referência único que, concentrando recursos tecnológicos e a capacitação técnica de seus médicos, pode diagnosticar e tratar as doenças da visão, aplicando uma oftalmologia de ponta com reconhecimento nacional e internacional. Unilaser, unidade oftalmológica de laser. Prestes Multimarcas e Corretora. Confiança e credibilidade para você comprar ou vender o seu carro com total segurança.
A Prestes Multimarcas tem carros novos e seminovos, com as melhores taxas e com garantia de procedência. Venha conferir. Prestes Multimarcas e Corretora, Avenida Pinheiro Machado, 450, no Marapé, em Santos. Telefone 3225-6867.